Olá, graça e paz, povo de Deus. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre a fé, sobre aquilo que o Senhor nos ensina, sobre a palavra de Deus. Hoje eu quero ter um texto base, como texto base, 2 Coríntios capítulo 4. Especificamente, ali vamos nos apegar um pouco mais ao versículo 16, ainda que vamos falar um pouco sobre o texto completo. Observe que o apóstolo Paulo começa esse capítulo falando sobre a importância de sermos fiéis ao Senhor, de anunciarmos o Evangelho de maneira autêntica. Ele chega a fazer a expressão que nós não devemos adulterar o Evangelho, adulterar a palavra de Deus. E ele fala também das consequências dessa fidelidade. Talvez por algumas pessoas estarem fugindo dessas consequências, andam adulterando o Evangelho. Andam misturando a palavra de Deus com outras coisas que vão tornar mais agradáveis aos ouvidos humanos, vão tornar mais agradáveis e assim vão produzir aplausos e reconhecimento àquele que anuncia, aquele que tem temperado o Evangelho com outras coisas. Mas Paulo fala que nós temos que ser fiéis, ele fala do trabalho que é, das dificuldades que ele enfrentou por isso, e todos aqueles que dedicam-se a anunciar o Evangelho de verdade também vão passar por esse tipo de coisa. Mas Paulo também fala de uma recompensa, não uma recompensa para agradar o ego, ele fala de um resultado, vamos dizer assim, talvez a palavra mais adequada seja resultado. Ele fala que, ainda que nele opera a morte, naqueles que o ouvem, isso opera a vida. Ou seja, Paulo está falando ainda que ele passe por todos os problemas, por todas as dificuldades, e assim deve ser todo aquele que anuncia o Evangelho, que se propõe a falar sobre o Evangelho e anunciar o Evangelho a outras pessoas. Ele disse, ainda que eu morra, ainda que em mim haja morte, por causa das dificuldades, das tribulações, das angústias, do quanto ele necessitava passar pelo processo de crucificar a sua própria natureza, ele disse, mas em vocês gera vida. Esse é o resultado que o anúncio do Evangelho e a nossa vida no Evangelho deve produzir em outras pessoas. Fazer com que, ainda que nós passamos por momentos difíceis, isso possa produzir vida em outras pessoas. E Paulo continua dizendo, e quando vai chegando lá no versículo 16, ele vai falando de algo muito importante, daquilo que nós fazemos e que produz glória ao Senhor. Ele fala que essas dificuldades, essas tribulações, elas vão ter para nós uma recompensa. O Senhor um dia nos ressuscitará. Aquele que ressuscitou a Jesus também vai nos ressuscitar. Nós vamos passar por processos difíceis, sim, mas o Senhor sempre estará conosco. E há para nós, ainda que seja difícil compreendermos o que realmente quer dizer algumas coisas que a Bíblia nos ensina, por exemplo, o galardão é uma recompensa, mas fato é que existe isso. Para mim, como cristão, como servo de Deus que eu procuro ser, o fato de eu estar na eternidade com Cristo já é o maior galardão que eu posso receber. Não me interessa ficar aqui rascunhando, ficar discutindo, ficar tentando descobrir o que é esse galardão, porque a minha motivação maior é um dia estar com o Senhor na eternidade. E o Senhor para isso nos ressuscitará. E fala que também o apóstolo Paulo fala que, ainda que o nosso corpo, quando nós chegamos aqui no versículo 16, ainda que o nosso corpo, o nosso homem interior se corrompa ou pereça, o nosso homem interior se renova a cada dia. Paulo fala sobre algumas coisas importantes aqui que nós temos que entender. Como eu disse, sobre a motivação de viver essa vida e buscar esse renovo. Ele buscava esse renovo porque ele sabia que ele precisava continuar exercendo o seu ministério. Esse renovo do homem interior, o qual Paulo fala, ele recebe realmente da parte de Deus, mas ele tem que se dedicar a isso. Aqui nós chegamos ao ponto mais importante que eu gostaria de abordar, pelo menos na minha compreensão e foco do que eu quero falar hoje, é sobre essa busca que nós temos que ter. Porque se muitas vezes nós observarmos como é essa analogia que Paulo falou, que o nosso homem interior se corrompa, ou seja, o nosso corpo natural ele vai ficando cada vez mais velho, vai perdendo vigor, né, a barba vai ficando branca, e a gente vai realmente tendo algumas mudanças no nosso físico, na nossa matéria. E isso, por mais que as pessoas tentem, até hoje pelo menos é o que nós sabemos, tentem reverter esse processo, isso é impossível. Ainda não descobriram esse processo de rejuvenescer uma pessoa.
Talvez ele pode até trabalhar um pouco a sua aparência externa, mas por dentro ele continua sendo uma pessoa que corresponde à sua idade real, né? Esse tipo de mudança não acontece. Mas Paulo fala de um renovo do nosso homem interior, ou seja, da nossa subjetividade, do nosso espírito, das nossas emoções, das coisas que estão dentro de nós, daquilo que nós pensamos e sentimos, aquilo que realmente está dentro do nosso coração, aquilo que está na nossa mente. Aquilo, se nós não buscarmos o renovo, certamente enfrentaremos dificuldades para permanecer firme no nosso chamado, na nossa vocação, no nosso ministério. E isso, ao contrário do que Paulo estava dizendo, que ele perseverando nisso, ele lutando por isso, ele gerava vida em outras pessoas. Quando nós nos entregarmos, nós não deixarmos de buscar esse renovo, as pessoas também vão perceber que nós estamos morrendo. E certamente isso vai gerar morte também em outras pessoas, porque não está havendo a vida de Cristo em nós. Porque esse renovo que o apóstolo Paulo fala, ele vem de Cristo, ele é a vida de Cristo em nós. E nós temos que buscar isso com todo esmero, com toda dedicação, com todo empenho. E para isso nós precisamos de algo que eu procuro falar muito, sobre a humildade. A humildade de reconhecer que precisamos, que nós não somos super-homens, super-mulheres, super-crentes. Observe que o apóstolo Paulo, quando ele fala aqui que o homem interior dele era renovado, ninguém renova algo que não está desgastado. Paulo enfrentava muitas coisas e perseverava, porque ele tinha um foco, tinha um propósito, mas ele deixa bem claro aqui, porque se algo não se desgastasse, não precisava ser renovado. Mas ele diz que esse homem interior ele é renovado a cada dia. E esse renovo, como eu disse, nós precisamos buscar no Senhor. Observe que até o próprio Cristo passou por momentos difíceis no seu chamado, na sua vida e no seu ministério, e ele nos deu lições interessantíssimas. Nós vemos lá, por exemplo, em Mateus capítulo 26, no finalzinho, onde Jesus chama os discípulos para ir com ele ao monte. E Jesus diz aos discípulos, convida-os para orar com ele, subir ao monte e orar com ele. E Jesus disse uma fala ali muito interessante. Imagine só, o próprio Messias, o próprio Cristo, o próprio Deus encarnado aqui, num corpo como o nosso, um corpo que enfrentava dores. A Bíblia diz que Jesus, quando suou sangue, é por causa de uma angústia que ele estava vivendo, e aí ele mesmo disse aos discípulos que a alma dele estava triste, em algumas traduções, angustiada até a morte. Se a alma do próprio Cristo ficou angustiada até a morte, quem dirá nós? Mas nós precisamos tirar do nosso hábito o terrível hábito de achar que somos super crentes. Nós temos vergonha de admitir quando nós estamos angustiados. Temos vergonha de admitir quando estamos tristes. Temos muitas vezes não só a vergonha, mas a hipocrisia de tentar mostrar que não estamos tristes quando a nossa alma está angustiada até a morte. Isso impede a pessoa de procurar ajuda, isso impede a pessoa de reconhecer seus limites e buscar ajuda primeiro em Deus, é claro, isso é evidente, mas também naqueles a quem o Senhor colocou ao nosso redor para também produzir edificação e fortalecimento em nossas vidas. A Bíblia deixa muito claro que nós temos que exortar uns aos outros, animar uns aos outros, porque os dias são maus. Se você for conversar com a maioria das pessoas, as pessoas vão dizer para você que os dias realmente estão sendo maus. Isso gera coisas dentro de nós, isso muitas vezes nos afeta no nosso interior, não somente no nosso físico, não é só a correria do dia a dia, o trabalho, o cansaço físico, mas também isso reflete no nosso espírito. Mas quando nós buscamos no Senhor, observe que Jesus, ele se retirava, várias vezes nós encontramos nos evangelhos isso, Jesus se retirando para orar ao Pai. E como eu disse, em algum momento ele chamou os discípulos para ir com ele. Tenha pessoas ao seu lado, vai até a cruz, dobre os seus joelhos diante de Jesus, mas também dobre o seu coração, não para adorar, mas em humildade, diante de seus irmãos e irmãs, e peça ajuda. Não pense que você é um super crente. Jesus não subiu ao monte naquele momento, quando ele disse que a sua alma estava angustiada até a morte, sozinho. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. O cristão não vive sozinho. O cristão, ele faz parte de um corpo que é interdependente, um corpo que depende uns dos outros, e assim o Senhor nos ensina. Outra importância
é que o Senhor, Ele nos deu o Espírito Santo para nos ajudar. Além da oração, além da sua busca, da sua devoção ao Senhor, a sua devoção ao Pai, o seu clamor e a comunhão com outras pessoas, o Senhor também nos dá o privilégio de termos o Espírito Santo ao nosso lado, para nos ajudar a sermos renovados. Certamente você tem experiências para compartilhar. Se possível, você compartilhe. Você pode deixar talvez aí no comentário momentos, um testemunho de momentos em que você experimentou esse renovo. Você experimentou esse renovo em oração. Amém, louvado seja Deus. Mas você também certamente tem testemunhos quando você foi renovado e recebeu esse renovo a partir do momento em comunhão com os filhos de Deus, as filhas de Deus, com o povo, com o corpo de Cristo. E você também deve ter muitos testemunhos de você ter sido renovado pelo Espírito Santo. Aquele que nos foi prometido pelo próprio Cristo, que não nos deixaria órfãos, que estaria ao nosso lado, para nos ajudar nos momentos de nossas fraquezas. Nós não precisaríamos de ajuda se nós não fôssemos fracos e limitados. Mas o Senhor deixou o Espírito Santo. O Senhor deixou o Espírito Santo para produzir esse renovo em nós. A vida realmente está difícil. Paulo disse que nos últimos dias, os dias se tornariam trabalhosos, as relações seriam mais difíceis, as lutas seriam muitas, e nós sabemos que quanto mais vai chegando, é por isso que o autor aos Hebreus diz que não devemos deixar de congregar, principalmente quando a gente percebe que vai chegando aquele dia. Por quê? Porque nesses dias que antecedem a vida de Jesus, as coisas vão piorando, o desgaste vai se tornando maior, mais evidente, vamos receber mais ataques espirituais e nós precisamos buscar esse renovo. E o autor aos Hebreus diz que nós receberemos esse renovo quando nós exortarmos uns aos outros, animarmos uns aos outros a perseverarmos nessa jornada. E o Espírito Santo está ao nosso lado para nos guiar. O Espírito Santo, ele é peça fundamental nesse processo, porque até mesmo para reconhecermos que precisamos de ajuda, precisamos nos submeter ao Espírito Santo. Precisamos nos render a Ele, deixar Ele governar nossas vidas. Ele sondar o nosso coração e mostrar para nós, assim como mostrou para o salmista. O salmista também diz: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? A minha alma, por alguns momentos, em alguns momentos da minha vida, esteve abatida e angustiada. E talvez você esteja passando por esse momento na sua vida, mas saiba que você não está só. Você tem a presença de Deus, você tem a presença do Espírito Santo, você tem uma arma fundamental que é a oração, e você também tem pessoas ao seu redor. Você faz parte de um grupo chamado igreja, uma família de Deus, cheia de pessoas que o Senhor capacitou para te abençoar. Então, se você está nessa condição, ao qual o salmista passou, Paulo certamente passou, e o próprio Cristo também passou, onde a sua alma precisa de um renovo, volte para o Senhor, busque estar em comunhão com os irmãos, e busque a comunhão com o Espírito Santo. E certamente nós vamos ser renovados dia a dia. E assim nós vamos ser renovados e vamos prosseguir na nossa jornada. Vamos prosseguir no nosso ministério, no nosso trabalho ao Senhor, dando o nosso bom testemunho, levando vida às pessoas, ainda que debaixo de muitas lutas, mas realmente suportando, sabendo que o Senhor não nos deixa sozinho. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida, essa é a palavra do Senhor para o seu coração, para a sua alma, para a minha alma, porque nós precisamos dessa palavra, nós precisamos dessa esperança de que há renovo, que há um Deus que tem cuidado de nossas vidas e que nos renova a cada dia. Receba da parte de Deus essa mensagem, receba da parte de Deus renovo para a sua alma, para o seu coração e para o seu espírito, para que você possa prosseguir. Se você passou por um momento muito difícil, talvez você parou, você desistiu, ainda há esperança. Ainda há esperança, você pode receber esse renovo através da ação do Espírito Santo na sua vida. Você, ao ser renovado, se volte para Deus novamente, volte à comunhão com o corpo de Cristo e volte à comunhão com o Espírito Santo, porque o Senhor deseja que nós possamos ser fiéis até o fim. E para isso, Ele nos presenteou com muitos recursos para nós prosseguirmos a nossa jornada e sermos renovados. Seja renovado, eu preciso de renovo, você precisa de renovo, porque Paulo disse que era renovado dia a dia. Ou seja, Paulo ele era renovado diariamente, porque ele enfrentava lutas diariamente, como eu e você enfrentamos. Mas o Senhor é conosco, o Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.